Oi, Ademar, boa tarde. Tudo bom? Ô, Ana, tudo bem? Prazer aqui estar de volta aqui, mais uma vez aí no seu canal aí, segunda vez, né? Obrigada. Eu que Claro. agradeço. Eu que fico em dívida de ter me organizado para te e também ter possibilidade na sua agenda de você vir falar com a gente, mas eu acho que a gente está num momento muito importante de não mais ficar só olhando só problemas, mas já começar a pensar no futuro, porque as coisas estão se abrindo, muitas coisas estão acontecendo, a gente se sente muito perdida nesse fluxo de informações, a gente precisa dar uma brecada e voltar, como você estava falando há pouco, brecar e voltar, reajustar as velas, né? Focar novamente no propósito da nossa vida, da nossa caminhada, dos nossos estudos. O estudo do mestre Acron, que você sempre me brinda aí com o seu conhecimento. Os papiros sagrados, né? Esse é o livro dos papiros sagrados. E recomendo que todos tenham pelo menos esse. Tem outros que o Ademar disponibiliza. Mas eu queria que as pessoas voltassem, e eu mesma, eu senti necessidade da gente voltar a falar do que realmente importa. O que é que a gente está fazendo aqui? Né? E os ensinamentos do mestre Acron, dos papiros sagrados de Hermes, me ajuda a expandir, me acalma muitas vezes. Eu gosto muito de conversar com você, eu entendo perfeitamente tudo que você fala, então quero que você venha mais vezes aqui no nosso canal. E eu sei que você escolheu um tema em especial para tratar hoje, Sim. que é famílias espirituais. Ô, Ana, eu escolhi esse tema depois de pensar um pouquinho e eu penso muito, deixo muito a intuição fluir. Sim. Por que que eu pensei nesse conexão famílias espirituais e os mestres? Porque, assim, ao longo da minha trajetória de estudos espiritualistas, eu vi que, de modo geral, as linhas espirituais acabam deixando as pessoas muito órfãos. Ou seja, tem o mestre e temos nós. Uhum. E entre esse espaço há uma distância muito grande. E com isso as pessoas, ou elas veem de uma maneira inatingível, Uhum. vê aquele mestre como um exemplo, uma perfeição, que não se aplica a ela, porque ela, como todos nós aqui, temos nossos defeitos, limitações, e que estamos ainda nessa caminhada, e com isso gera na pessoa uma incapacidade de ela se sentir conectada a algo maior. Isso as linhas falam, mencionam, mas o sentimento de se sentir conectado, ele fica muito tênue, muito brando, na minha opinião, porque ela não se sente colocada. Ela tem uma percepção muito mais intelectual, Uhum. porque alguém escreveu, alguém disse, ou alguém comentou, do que ela ter um sentimento de uma conexão maior. E esse momento que a gente está vivendo no planeta é um momento extremamente difícil, né? Porque são momentos de revelações, de transformações. A era de Aquário, como se menciona, é a era da abertura. É quando o planeta Terra vai começar a recobrar a consciência, a percepção que aquelas civilizações muito antigas, de 10 mil anos, Lemúria e mais ainda, Lemúria, Atlântida, mesmo a egípcia na primeira e na segunda dinastia, que era realmente a raiz do conhecimento egípcio, principalmente a primeira dinastia, que era Zeptep, a Era de Ouro, a Era Dourada do Egito, onde os extras, os divinos, ombreavam junto com os seres humanos, isso é mencionado. Então, criar essa conexão é que eu vi que era um momento interessante. E aí eu sugeri esse tema, já que a gente tem essa missão Uhum. desde 20 de janeiro de 2003, Uhum. nós, eu e mais duas pessoas, de divulgarmos a sabedoria que o mestre Acron trouxe através de dois médios,
a Maria Lúcia e o Adamagildo, através dos papiros sagrados de Hermes, e que, nessa ocasião, foi-nos dito que era hora de desenterrar a sabedoria que a Fraternidade Branca havia enterrado nas areias do deserto do Egito. Então é isso, é tentar desenterrar essa sabedoria para que as pessoas comecem a refletir sobre determinados assuntos. Eu não pretendo agora, viu, Ana, Sim. em 40 minutos, né, que você falou 40, 45 minutos, que as pessoas entendam o processo. O processo, do que eu vou falar agora, ele é muito mais complexo. Sim. O que eu quero é que as pessoas tenham uma noção básica do que ocorre com todos nós, sim, aqui encarnados e também aqueles desencarnados. E para isso... pois não. Não. Continua, perdão. E para isso, esse momento das famílias, as pessoas terem uma noção do que são os mestres, estão propalados mestres, e por que essa conexão ela se faz entre nós e os mestres e o todo. Como é que é feita essa conexão? Então, é isso que é importante a gente mencionar. Quando a gente fala mestres na sabedoria, são os mestres da Fraternidade Branca, que muita gente já estuda. Aqui no nosso do canal, muita gente já conhece, mas para muitas pessoas ainda com um conhecimento católico, às vezes não tem essa católico, enfim, evangélico, até judaico, pode não ter um entendimento ainda do que é. Quem são esses mestres? Essas consciências tidas como mestre, elas são consciências sínteses. Tá. Então, isso é que eu queria agora falar. Pessoal, quem vai nos escutar, preste atenção. Esse é um assunto que era de conhecimento das escolas iniciáticas, como os essênios, como os mistérios de Osíris, a escola pitagórica, eles tinham esse conhecimento. Tá. Então, como o assunto ele vai gerar um ineditismo, as pessoas vão ter um impacto inicial, mas elas refletindo, começando a estudar, elas vão perceber a lógica dentro do processo. Certo. Como se processa o desdobramento das consciências. Todos já leram, quem estudou alguma coisa ou leu na própria religião, que no início o divino a centelha divina era ignorante, que não tinha ainda vivenciado algumas experiências e começava a sua caminhada. O que acontece? Há um desdobramento de um número, essa centelha divina, que alguns chamam de mônada, o nome pouco importa, ela desdobra um número, e esse número é um número exato, mas eu não vou entrar agora no número, de personalidades que começam a sua caminhada sem nenhum tipo de experiência no plano físico. Portanto, essa centelha, essa mônada, ela como experiência humana, ela ainda é ignorante. Ou seja, ela não tem nenhuma experiência. Ela é ignorante. Há um determinado número que também tem uma numeração específica de experiências desse grupo, e esse grupo que ela desdobra é o que se chama de uma família espiritual. Por exemplo, a minha mãe era kardecista, já falecida. Ela sabia disso. Tanto que ela dizia, quando eu era pequeno, adolescente, a família de lá não é a família de cá. Então, isso já é dito em algumas linhas espirituais, mesmo o kardecismo menciona isso. Mas o que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais é na exemplificação de como isso se dá. Certo. Ou seja, essa consciência tido-mônada desdobra um número de personalidades. Essas personalidades são pessoas, como eu, como a Ana, como quem está ouvindo, pessoas. E essas pessoas vão desenvolvendo vida após vida. Mas esse grupo já é um grupo, digamos assim, fechado. Ele não entra mais pessoas ou sai pessoas.
É um grupo fechado que começa a desenvolver determinadas experiências. A se atingir um número próprio, um número específico de experiências reencarnacionais desse grupo, uma síntese maior, ela se forma. Essa síntese maior se forma. Essa consciência maior, ela passa a ser pai e mãe espiritual daquele grupo de personalidades. A partir daí, desse processo, que essa consciência síntese é formada, é que se inicia o processo de resgate kármico de toda aquela caminhada daquele grupo de personalidades que, ao caminhar, desenvolveram bônus e ônus. Antes dessa síntese ser formada, a consciência planetária é que faz com alguma coisa, é que faz a reprogramação das experiências desse grupo. Porque, como algumas linhas falam de Gaia, consciência planetária, então isso existe. Sim. Ela faz, já que essa consciência síntese ainda não se deu por formada. A partir do momento que essa consciência síntese ela é formada, aí sim ela começa a reprogramar as experiências futuras daquele grupo de personalidades. E nessa ocasião, esse grupo passa a ser denominado de almas kármicas. Por quê? Ela começa a reprogramar para que o resgate seja feito de tudo aquilo que foi feito anteriormente à formação dessa síntese, quando aquelas personalidades eram tidas como personalidades soltas. Essas consciências sínteses, elas têm nome. De tempos em tempos, muitas delas, tomam a forma humana. Por exemplo, no nosso caso aqui, como o nosso raio monádico são 3 famílias, 3 consciências síntese se processaram. Primeira família, segunda e terceira. O que eu vou dizer agora é só para exemplificar esse conhecimento. A primeira família, a qual nós pertencemos, eu e esses 2 irmãos fazendo esse trabalho, a consciência síntese formada foi a consciência chamada Khufu. Lembre-se da construção da primeira pirâmide, porque nós já temos uma caminhada antiga dentro desse processo. A segunda família, ela gerou 2 consciências que foram nominadas, são consciências conhecidas, bem conhecidas, como São Francisco e Santa Clara. A Igreja Cristã, ela menciona isso em vários livros, historicamente, 1100 alguma coisa, a caminhada de São Francisco e Santa Clara. Percebam que sempre será duplo. Eu não sei, no caso do mestre Khufu, a sua contraparte, que existe. Tudo no universo é duplo. Tudo é yin e yang, masculino e feminino. Tem, inclusive, a física quântica nos quarks. Quando você muda a polaridade de ele tem um quark irmão que inverte a polaridade de tal maneira que seja uma polaridade oposta daquela que foi daquela inicial. Porque o universo, todo ele funciona exatamente igual. Se nós entendermos as famílias espirituais, nós podemos entender o sistema solar, as constelações, as galáxias e o corpo da divindade, que são o somatório das galáxias. Na verdade, aquela história de feito a imagem e semelhança da divindade não é uma semelhança antropomórfica de um velhinho ou de um ser humano. É que a estruturação do ser humano é exatamente igual da estruturação do universo. Sim. O que muda são as dimensões envolvidas.
Só isso que muda. Por isso, inclusive, num dos no templo de Delfos, sei lá, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sim. Porque a estrutura é igual. Então, voltando ali, gera essa consciência síntese e ela começa a um processo de reprogramação. Por quê? Os senhores do karma transformam, e isso não é literal, isso é objetivamente falando, transforma essa consciência formada em uma consciência criadora. E ela passa a reprogramar as consciências dos filhos para que o resgate kármico se processe. Porque quando essa consciência se forma, o lado espiritual está pronto, mas não completo. O que vai completar o lado espiritual são as experiências humanas, de tal maneira que, a se esgotar as experiências humanas, o divino e o humano estejam completos e não necessita mais reencarnações. Foi não, Ana? Não, não, eu falei assim, eu fiz esse símbolo, são um só, mas é bom. É um só, é uma mesma coisa. Bom, sim, continua. E agora, o que eu queria trazer para vocês de conexão? Entenda, todos nós ou estamos ligados a uma consciência superior já formada ou em processo de formação. Então, entenda o seguinte, as nossas falhas, já que nós somos reflexos daquela consciência espiritual formada, são as falhas daquela consciência. Sim. Ou seja, então nós devemos sempre estarmos atentos de nos perdoarmos, reformularmos e seguirmos em frente, avante, e não nos penalizarmos, e não nos depreciarmos. Eu sou um pecador, eu sou um errado, eu tenho falhas. Não, isso não quer dizer que não devamos corrigir o processo, mas não nos penalizarmos, principalmente dentro da psique, porque não existe o erro, existe a experiência. E se a experiência ela foi negativa, ela normalmente acaba nos trazendo algum tipo de dor. O ser humano trabalha muito a sua evolução, infelizmente, pelo processo da dor. Dizem que o amor é a dor, mas vamos botar aí que é 98% de dor e 2% de amor. Estou brincando um pouquinho, mas a gente sabe muito mais que é pela dor do que pelo amor. Eu penso que é muito pertinente porque nós ainda somos muito imaturos no sentido de nós estamos caminhando para sermos de fato seres humanos, né? Nós não somos, nós estamos, a gente está como é que eu quero dizer? Um ser humano, eu penso que é um Mozart. A gente já teve uma palestra sua que eu assisti que você falou isso. É um Mozart, é um Chopin, é um Tesla, que é hoje um dia importante, que é o somatório do nome dele dá exatamente o dia de hoje, 11 de novembro, 9 de novembro, desculpa. Por isso eu achei muito importante falar com você hoje, porque tudo ligado com essa história da família espiritual, desses desdobramentos da mesma mônada. Mônada é como se fosse um núcleo que se desdobra, não é isso? Isso aí. Se multiplica de si mesmo, né? Ele é quântico, mas ele é poético também. E acho muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje eu vejo as pessoas, como você disse, se sentindo erroneamente cansadas e sem sem um sentimento de pertencimento. Todo mundo está parecendo muito perdido, né? Perdido, exatamente. Quando, na verdade, isso tem a ver com o processo de transformação para, sim, evoluirmos, para crescermos nessas experiências que vão agregar as nossas famílias. Uma pergunta que eu ia fazer. A nossa família espiritual,
são esses reencontros que a gente acaba tendo e essas afinidades têm a ver com isso ou não? Isso é uma outra coisa. Tem? Nesse momento agora, não dá para definir, a menos que o mestre ou um pai e mãe espiritual dissesse quem são os membros da família. Sim. Agora, muitos agora, nesse momento da transição planetária, muitas famílias espirituais se reencontram. Mesmo se as pessoas não saibam. Sim. Há um reencontro. Também com isso, não quer dizer que as pessoas devam sair procurando, buscando, criando uma demanda que não existe. Porque tudo que se precisa saber para aquela experiência vai ser mostrado. Muitas vezes as pessoas querem mostrar, mas não é o momento, não é a ocasião, não vai interferir ainda na caminhada dela, e algumas coisas são bloqueadas. Mas que há um momento de proximidade dessas famílias. Exatamente. Aí olha como é magnífico, porque uma das frases que eu mais tenho lido ultimamente e que me serve muito de tranquilidade é confie no plano. E esse plano, quando a gente fala em plano, não quer dizer uma coisa militar, estratégica. Aqui só a gente vai executá-la no plano material porque ela é necessária para a evolução do todo, para o crescimento, para o impulso do todo. No entanto, o plano é maior, é muito maior, não é isso, Ademar? Muito maior. Tem a ver, e esse plano que eu toda hora estou falando aqui para as pessoas do canal, através do Instagram, através aqui do YouTube, que a gente vai publicar, do BitChute, enfim, nós estamos nos reencontrando para todos executarmos um plano. Não quer dizer, são situações mirabolantes. Não, não é. Às vezes é um simples, exatamente como eu tenho feito. É o comunicar. É o se dispor a ser o meio de expressão daquilo. E aí vão voltando o quê? Vários feedbacks ou várias novas conexões, membros dessa família, que vão, através de mim, seguir também, seguir o curso do plano, né? Essa energia. Eu acho tudo maravilhoso, eu acho esse momento que a gente está muito difícil, mas eu acho ele brilhante. Eu só agradeço ao plano por poder vivenciar o plano na matéria, porque eu penso que é a forma, né, Ademar, diante do que você está falando, é a concretização do que a gente já sabe, do que dos meus antepassados e espirituais, não só antepassados físicos, tem a ver com isso, Ademar? Isso é uma pergunta interessante até, eu imagino. Os meus parentes de hoje, aqui, que já são falecidos, por exemplo, eles podem ou não estar na minha família espiritual? Podem estar. Podem ter sido, sim, da família. Isso não tem pode ou não, mas pode ser. Pode ser, entendi. Pode ser. Normalmente podem fazer parte. Vem com a questão do karma que você disse. O karma não é assim, o crime que cometeu numa outra vida e vem o neto resolver, o filho resolver. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não, porque, na verdade, o karma é uma das leis mais difíceis da nossa estrutura concreta, mental, entender. Uhum. Porque existem muitas variáveis envolvidas. Então, ele tem uma dificuldade para as pessoas criarem conexões que muitas vezes não são verdadeiras. Eu tive esse problema porque na outra vida eu fiz isso. Cria-se quase uma penalidade. Porque eu estou sofrendo agora, porque eu fui ruim em outra vida, porque eu cometi um ato tal. Eu acho que as pessoas não devem buscar esse tipo de ação contra si, ou esse questionamento. Eu acho que elas devem programar da melhor maneira a sua vida atual. Porque o conjunto da sua vida espiritual é um conjunto de caminhadas de diversas mentes concretas que caminharam anteriormente de nós.
que eu, do que a Ana. Ou seja, é a minha linha evolutiva. E muitas vezes eu tô cumprindo alguma coisa ou tendo algum reflexo atual que não é meu, porque vem de outro. Uhum. Mas nós temos que entender que esse outro, dentro desse plano da Terra, as mentes concretas são únicas. Ou seja, nessa vida eu estou vivenciando tal coisa. Numa vida subsequente, não será mais eu, exatamente eu. É alguém do ponto onde eu parei, ou da onde a Ana parou. Porque não é a Ana que nasceu, exemplo, não sei se é isso, no Rio de Janeiro, que estudou tal coisa. Não é mais isso. Não. É uma outra coisa, que pode nascer em um outro país, pode estudar uma outra coisa, pode trabalhar em outra coisa. Sim. Ou seja, essa consciência síntese exercita essa programação com mais mentes concretas. E muitas vezes nós estamos executando um resgate que não é efetivamente da pessoa naquele momento. É daquele que faleceu, mas aquele faleceu não pode mais resgatar, porque ele já faleceu. Ele não tem como fazer esse resgate. Aquele que vai lhe suceder é que vai cumprir a trajetória. Então, isso é um outro detalhe interessante. Agora, essas sínteses, como eu mencionei, esses nomes conhecidos, elas tomam forma humana. E ao longo dessa história do nosso planeta, da nossa experiência humana, tem vários exemplos. Por exemplo, o Yogananda. O Mestre Akron, quando comparei que é o Yogananda, muita gente conhece, pela autobiografia do Yogi e outros livros que ele escreveu. Numa ocasião, o Mestre Akron incorporado, existia um dos membros, dos filhos do mestre, que era indiano. Ele tinha as fotos do Babaji, Yogananda, Yogyasavar, Maharishi, e o mestre falou, tudo isso aqui é uma mesma coisa. Nossa. Na ocasião, eles não entenderam. Ou seja, agora vamos à conexão. Então, muitos de nós, pertencemos a uma síntese consciencial que muitas vezes ela tem um conhecimento, uma sabedoria enorme, mas que nós, nessa vida agora, não conseguimos fazer essa conexão plena, porque nós ainda não estamos prontos para essa conexão. Por isso que a verdadeira Eucaristia é quando aquele ser, aquela expressão encarnada e aquela consciência síntese, que é um somatório de diversas encarnações, logicamente, ela tem uma sabedoria muito maior. Quando essa conexão consegue se fazer presente, essa que é a verdadeira Eucaristia, onde o Divino Mestre Jesus, ou Jesus, falava, eu e o Pai somos um só. Ou seja, ele na sua representação encarnada, e essa mônada espiritual, esse Senhor, que na Índia chama o Santo Branco, somos uma única coisa. Ou seja, ele é uma expressão daquela consciência superior. Ele já tinha condição. E é isso que cada um de nós deve, na nossa caminhada, irá naturalmente atingir, buscar ampliar essa conexão. Por isso é que é necessário nós orarmos, meditarmos, nos recolhermos dentro da voz do silêncio. Porque é na voz do silêncio que essa consciência maior consegue falar com esse ser materializado ou reencarnado, nós. Então, é naquele recolhimento que começa a fluir essa conexão de uma maneira mais estreita. Então, eu acho que isso é importante. Tá. Ontem eu estava com um amigo também, muito inteligente, como você, e ele falou assim, Ana, eu estou sentindo que a gente está, parece que a gente está tá deixando de ser um fóssil, né? Tá quebrando
as camadas duras e voltando a ser um pouco mais sensitivo, mais sensitivos. Já há muitos anos, muitas pessoas que estão na caminhada já podem dizer isso, mas a gente está descalcificando, né, a nossa pineal. Esse é o processo, né? Essa é a grande transição. Esse é o grande despertar. O despertar é a descalcificação para, então, você viver essa completude de uma maneira consciente. É assim, Adhemar? Isso aí, exatamente isso. Mas Exatamente isso. a gente agora vai viver, vai conseguir, com todas as mudanças que a gente pensa e entende como era de Aquário, que é uma era mais para o feminino, da intuição, mais da água, enfim, é o renascimento de nós mesmos, né, para o que nós de fato somos. Como é que essas consciências elas vão se expressar? Porque assim, se o que está aqui, ela eu entendo como um dos mais imaturos, pode ser? Ou estou errada? Quem está encarnado como ser humano da Terra? Isso, Sim. aquele ser humano que vai passar a existir, ou esse humano em processo de ser, de fato, ser humano, né, completo, a gente vai ter mais seres humanos, é isso? Sim. Não, Nós vamos... quando a gente começou aqui a conversar, o Mar falou, é um assunto, Ana, que eu tenho mais cuidado em falar, porque não é um assunto simples, não é um assunto comum, é um assunto que as pessoas podem ter dúvidas. Se tiverem dúvidas, maravilha, tem mais é que ter mesmo dúvidas, e podem mandar tanto para mim quanto para o Adhemar. Eu vou deixar o e-mail do Adhemar e o canal do Adhemar direto também para o pessoal seguir. Mas é para nós buscarmos, sentirmos e estudarmos, e vale para mim. Então eu coloco no canal o que vale para mim. Não é regra, não é que a Ana diz que isso é a verdade, esse é o caminho. Não, eu não tenho esse poder, nem o Adhemar. E a gente nem quer que seja assim. Mas voltando, Adhemar, na questão da pergunta, né? A gente vai viver com mais... Como é que vai ser esse novo humano, né? Essa nova etapa, essa nova raça? Então é um crescimento, é uma construção da nova raça que você sempre faz. Exatamente. Ciclos. Isso você... A raça, inteligente. Quando o pessoal menciona raça raiz, ela não tem nada a ver com expressão física. É um estado evolutivo. Sim. E isso é que é a nova raça. E isso vai ocorrer com o aumento dessa conexão. Sim. Uma das coisas que as pessoas têm uma preocupação muito grande, que ao final desse processo reencarnacional, dessas consciências, essa consciência se expressa na sua totalidade. Mas eu já reparei muito que as pessoas têm muito medo de perder a sua individualidade. Na verdade, essa consciência síntese é como se ela fosse um grande HD de um computador. Sim. Onde existe dentro dela diversos arquivos, Sim. que são todas aquelas experiências reencarnacionais ligadas a ela. Sim. Esses arquivos, eles estão vivos dentro dela. Dentro dela. Mas, na verdade, quem vai se expressar no final é essa consciência maior, pai e mãe. Sim. Nós faremos parte dessa expressão maior. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, às vezes, nas palestras. Vamos pegar uma célula, uma célula física. Sim. Uma célula física, ela, com certeza, pertence a algum órgão do nosso corpo. Eu costumo dizer, vamos ver o estômago. Já se sabe que as células são consciências próprias, celulares. Há uma consciência individualizada ali. Mas quando você pega o estômago como um todo, o órgão estômago, ele também tem uma consciência, que é formado pelo somatório daquelas consciências celulares. Então, nem a consciência celular deixa de existir,
nem o processo sintético não existe. As duas coisas existem simultaneamente. Entenderam esse processo? Sim. Nós somos uma parte, mas, ao mesmo tempo, fazemos parte de um todo maior. Sim. Esse todo maior, ele age como um ser consciente, como um todo, e a qual nós somos uma parte. Por isso, ele é sábio, ou tem uma sabedoria maior, e nós uma parte disso. Mas nós, eu e todos aqueles dentro desse processo, temos um pertencimento a uma consciência maior. Por isso é importante a gente perceber que o que nós fazemos no nosso dia a dia é importante para essa consciência maior. A Ana mencionou agora uma coisa interessante. Nós estamos tendo a oportunidade, por mais difícil que seja, de registrar em nosso átomo permanente, mãe ou filho, isso também é outro assunto, essa experiência da transição planetária. Por que algumas pessoas estão sentindo que uma conexão espiritual, tipo assim, ela pensa numa pessoa, a pessoa liga para ela. Sim. Ela sonha com uma pessoa, a pessoa está sofrendo aquele problema que ela sonhou. Porque como a Terra está aumentando a sintonia do seu grid energético, essas expressões mentais, elas estão tendo muito menos resistência para se atingir determinados objetivos ou focos, e com isso, esses contatos vão se processando. É muito comum hoje em dia a pessoa, pensei no fulano, ele me ligou. Sim. Fulano está doente, eu pensei nele, liguei, realmente ele está doente. Como esse processo é? Por que isso não se dava em tão larga, em tão maior escala há 20 anos atrás? Porque como a Terra estava mais densa, mais difícil era essa comunicação, que é um processo sutil. Por outro lado, o Divino Mestre dizia orai e vigiai, porque também para o negativo ficou mais fácil. A influência negativa também chegará a nós. Sim. Por isso é que se diz, olha como é que as coisas são uma conexão. Mais do que nunca, orai e vigiai. Criar mecanismos de proteção, de vibração, cores em cima. Cada um faz o que achar próprio. Agora, Adhemar, por exemplo, a gente fala muito, né? Eu falo muito da questão, não vou entrar em questão política, porque aí é uma coisa muito pontual, muito pequeno, perto do plano, né? Sim. Mas quando a gente vê assim, essas grandes mudanças, essas mudanças de grid, como você está falando, muda também, é exatamente isso, né? Essa mudança do tipo de, não é tipo de controle, porque não é mais controle, mas é o tipo de atuação. A atuação que havia antes era própria para aquele tipo de para aquele momento da consciência, certo? Sim, sim. E aí havia as famílias espirituais naquele nível naquele nível adequado para aquilo. Quer dizer, tudo é adequado. O plano está sempre perfeito. O plano está sempre perfeito. Não é isso? Pessoal, a Ana está colocando uma coisa importante. Não adianta você chegar no ensino fundamental e querer explicar diferencial integral. Não é que ela não tenha condição de entender potencialmente falando. Sim. Mas cineticamente, ou seja, o movimento da energia dela naquele momento, que ela tem 8 anos, ela não consegue entender. Sim. Por isso, quando chegaram ao Divino Mestre, falaram assim, mestre, você veio mudar a lei. Ele falou, não, eu vim reforçar a lei. Exato. Porque a lei do talião, do olho por olho, a lei mosaica, naquela época, era o que aquela sociedade entendia. Isso. Era o que era aplicável. Não adiantava você falar de planos dimensionais para aquele nível de civilização. Você tinha que impor regras, normas de conduta. Sim. Normas duras de conduta.
para que houvesse uma organização mínima. Quer dizer, senão não haveria condição de caminhar. Como tudo é autoalimentado, né? Você tem o governo que você está de acordo, senão ou está no estado de prosperidade, num nível de prosperidade de acordo com a sua maturidade financeira, econômica, enfim. Agora, o que acontece é que nesse momento nós estamos sendo o quê? Não é empurrados, mas empurrados. O planeta está sendo empurrado para que haja um upgrade. Um upgrade, exatamente. Então, as pessoas têm que tentar acompanhar aquele upgrade. Quem não quiser acompanhar, não tem problema. Só que vai executar o plano numa outra frequência. Numa outra Tudo no universo é ressonância e frequência. Vai numa outra frequência. Exatamente. Por uma questão de incompatibilidade, Ana, com a frequência que vai ficar presente aqui. E o que eu queria entender assim, as famílias, por exemplo, eu posso ser da mesma família sua, vamos dizer, nós somos da mesma família espiritual, mas em algum momento, como agora, vamos dizer, é possível haver um caminho para um lado e o outro para o outro? Pode, claro. Mas isso interfere na evolução isso atrapalha? Entendeu? Ou como é que é? O ser humano ele é livre para arbitrar a vida própria, desde que não prejudique o programa. Desde que não prejudique o programa. Ou seja, se essa consciência já tem um nível de reformulação de reencarnações e alguém sai de um ponto para um ponto extremo que vai atrapalhar essa programação dessa consciência, ela recolhe o filho. O que é recolher? Ela tira o sopro ou o fim de Sutratimã daquele filho. E aquele filho, basicamente, morre. Ele é recolhido. Mas ele é recolhido. Morre ou ele morre? Porque ele vai prejudicar o conjunto. Ele vai prejudicar o conjunto. Exato. Isso não é muito comum, mas também não é impossível de ocorrer. Ele é recolhido. Por isso que na época do Mestre Akron, um dos filhos da terceira família perguntou: nós devemos muito ao pai, pai e mãe. Ele falou: não, os filhos devem tudo ao pai e mãe, porque o sopro de vida, quem dá são eles, é o pai e mãe, essa consciência. Se ela recolhe aquele sopro, você desmonta na hora. Você não tem mais a energia vital que mantém você vivo. Você morre como expressão. Você morre, é recolhido. Entendi. Então, existe uma programação. E essa consciência maior, ela também vai se desenvolvendo dentro do desenvolvimento dos filhos. Conforme os filhos vão evoluindo, como está tudo ligado, essa informação vai chegando a ela e ela vai se desenvolvendo até na sua forma de expressar materialmente. Ela vai galgando evolução. Todo o universo evolui. Nada é estacionário. Eu acho que o maior exemplo dessa síntese é com relação ao Divino Mestre Jesus. Jesus não era uma personalidade. Ele era uma consciência síntese. E aqueles apóstolos eram parte dele. Eram parte dele. Então, Jesus os conhecia mais que eles conheciam a si próprio. Que lindo! Nossa! Ele conhecia mais. Incrível! Não tinham só aqueles 12, não. Tinham mais ligados às famílias. Mas isso é uma outra ocasião, a gente entra nisso aí. Não era só os 12, não. As famílias são maiores, são mais numerosas. Mas aqueles 12 foram os que vieram e foram aqueles como a representação que a Bíblia trouxe, por uma série de razões, ficaram indelevelmente registrados como ligados aos apóstolos de Cristo. Mas isso é interessante depois você mencionar para a gente. Por exemplo, Paulo é ligado. Claro. Paulo não era um daqueles 12. Sim. Tanto que na caminhada para Damasco,
Sim. Diz as escrituras, até tem algumas biografias, fala assim, que Jesus falou, aqueles que são meus estarão comigo por toda a eternidade. Ai, que maravilha. O que quer dizer isso? Parte e conjunto. Não tem como a parte se dissociar do conjunto. Estaremos unidos por toda a eternidade. O Yogananda, quando o Yogi Savar chega para o Yogananda, fala assim, eu e você estaremos unidos para todo sempre. Isso tem no livro da autobiografia do Yogi. Quem quiser ler, vai. Por quê? Ele é um conjunto, uma síntese, e Yogananda, uma personalidade. Eu estava outro dia, e eu lembrei de você, fiquei feliz porque a gente ia falar hoje, que eu estava assistindo Animal Planet, que é o único canal que eu assisto quando eu ligo a televisão, e eles estavam mostrando um lugar na África, agora eu não lembro exatamente, eu não sei se era o Serengeti, eu acho que era no Serengeti. E aí eles estavam mostrando um rio onde tinham uns peixes, e os peixes de tempos em tempos subiam até aquela região do rio, e eles ficavam, Ademar, assim, em círculo, como se fosse um... Como chama aquilo? Um Redemoinho. redemoinho. E que a ciência, os homens, ainda não tinham a explicação para o desenvolvimento dos peixes, o porquê deles fazerem aquele redemoinho. Mas imediatamente eu me lembrei de uma das palestras que eu assisti de você, que você fala exatamente, não há importância do indivíduo. O todo é importante. Cada expressão desse todo, cada expressão desse todo é que compõe a importância, de fato. Não existe um importante. O todo é importante. Então, sim. Todos eles estavam, e é claro, para um peixe, é a cena mais linda, a imagem era linda, e a imagem deles, fazendo um redemoinho, e por que daquilo? E o homem, na mente racional, na mente científica, na mente 1 mais 1, 2 mais 2, não sabe explicar o porquê dos peixes fazerem aquilo. E eles colocaram isso na TV e eu achei muito bonito porque me lembrou uma palestra sua a respeito disso, da família espiritual, porque ali é o todo, ali é uma família espiritual. Nós trabalhamos para o todo. Nós trabalhamos... Cada indivíduo trabalha para esse todo, sem perder a sua individualidade, mas trabalhando para que esse todo. Para isso ficar claro, vamos explicar, esse exemplo é muito bom. Para você fechar o tempo do universo, você primeiro tem que fechar. Claro, os tempos são relativos, só para a nossa mente concreta entender melhor esse processo. Se você não fechar o segundo, o minuto não fecha. Para você fechar a hora, você tem que fechar 60 minutos. Esses 60 minutos foram formados por 60 segundos. Sim. Para que o dia feche, você tem que fechar as 24 horas. Então, você tem... Se cada parte não fechar, você não fecha o dia. Então, vocês entenderam a conexão de como todas as coisas estão conectadas? O segundo fecha o minuto, que fecha a hora, que fecha o dia, que fecha o ano, que fecha a década, que fecha o século, que fecha o milênio. Ou seja, o que nós fazemos, ele tem uma importância fundamental nessa vida. Não existe importância. Não. O fulano é o presidente, ele é mais do que eu. Porque, de repente, o que essa síntese precisa é do seu trabalho como X, como uma pessoa que vai ser um cuidador, é isso que ela precisa. Ela não precisa da experiência de ser um presidente, ou um grande cientista, ou um grande artista, não precisa disso. Por isso, dentro da espiritualidade, quem já viu filmes do Nosso Lar, ou leu vários livros de outras linhas, nada do que você fez na Terra como importância pessoal tem valor. Eu fui tal coisa. Isso não tem valor. Eu penso que isso hoje, a gente, com essa ampliação da nossa consciência, das pessoas deixarem de ser imaturas, porque isso é um sinal de imaturidade quando você mede a importância da pessoa pelo que ela no material, ou o que ela detém de material,
ou o que ela representa pelo que está na parede, emoldurado. Isso eu enxergo como uma imaturidade da alma, que é uma imaturidade do coletivo. Eu penso que nós estamos caminhando para um momento de de uma ampliação, inclusive nesses conceitos. O que é importante? Quem é importante? É importante porque ele é um presidente ele é um rei, vamos dizer. Ele é um rei. O rei serve. A ideia de um rei é servir. A ideia de um militar é proteger. A ideia de um empresário é prover o meio daquela sociedade realizar as trocas e então se manter. Olha aí, e tudo precisa de uma coisa só. Não temos uma outra família espiritual, expressões das famílias, não é isso? A gente, Ademar, a nossa conversa é sempre assim... É longa, né? Até já falamos. Quantos minutos, Ana? Já falamos? Uns 50 já? Falamos, eu não sei. Eu acredito que nós já falamos... Opa, cadê aqui? Já falamos 1 hora aqui. Então, assim, nunca é pouco falar com o Ademar, porque... Não, nosso papo vai fluindo, né, Ana? Pois é, mas uma dúvida que eu ia perguntar, para voltar e não ficar tão devaneando aqui. Na questão, por exemplo, você falou assim, uma consciência pode... Eu posso ter rememorações de vivências anteriores que então não foram minhas, não fui eu quem vivi, foi uma parte da família, uma parte da família da qual eu faço parte. E aí eu lembro. Será isso? Não. Ana, isso aí é o seguinte. Quando eu falo que não é você, é que, por exemplo, quando eu digo a linha evolutiva, são as reencarnações suas que lhe antecederam, que foram antes. Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o seu espírito era o mesmo, mas a Ana, ela é nova. A mente concreta, cada encarnação é uma mente concreta, do mesmo espírito. Isso é que, às vezes, no espiritismo não fica muito claro. Não, quando você faz a passagem e vai para o plano espiritual, a Ana que nasceu na data tal, mora no Rio de Janeiro, então, isso não se repete mais. O que vem é o mesmo espírito, por intermédio dessa síntese, ele desdobra uma nova mente concreta, que vai ser o Pierre, o John, do ponto onde a Ana passou. E a Ana, ela, a partir do momento que ela fez a sua experiência e fez o passamento, ela vai passar a viver no plano espiritual. Ou seja, não é a Ana que volta, é o espírito que desdobra um novo holograma. Por isso é que nós não temos a lembrança exata das nossas vivências passadas. Porque nós já fomos vários nomes, já habitamos vários países. Sim. Mas cada manifestação nesse plano da Terra é uma manifestação própria, é uma mente concreta nova, é uma mente subjetiva espiritual antiga e uma mente concreta nova. Não é o Ademar que vem... o Ademar agora está no plano espiritual, ele sai de lá e reencarna como John. Não. Ele vai permanecer no plano espiritual. O que o espírito faz é desdobrar uma nova mente concreta do ponto onde o Ademar parou. Ou seja, é da mesma linha evolutiva minha, porque são os meus antepassados evolutivamente falando, mas não é exatamente o Ademar. Há uma nuance de entendimento, porque não vai ser a pessoa... Vamos ver o João. O João nasceu no Brasil, ele fez engenharia na UFRJ, os pais foram o Antônio e a Maria. O João, quando ele vier, não vai ser o João que vai estudar na UFRJ, que não é mais o João. Essa experiência, João, ela ficou registrada como um
arquivo dentro do espírito. O que vai vir vai ser o Pierre, o John. Aí ele vai nascer na França. Aí ele vai estudar na outra universidade. Ele vai fazer... vai casar talvez com uma mesma pessoa ou uma outra, mas não é mais o João. Por quê? O João é um brasileiro. O Pierre é francês. Por exemplo, no caso de São Francisco e Santa Clara, que você fala sempre, que eu sempre menciono. Ademar? Ademar? Voltou. Isso. Diga. E no caso assim de... Então, só para eu tentar entender, vamos lá. Estou entendendo, eu estou entendendo. Espero que todos estejam entendendo. Se não tiver a fala, a gente tem mesmo é que não entender. É sinal de inteligência quando a gente não entende, é que a gente está pensando. Quando São Francisco e Santa Clara juntos estavam em Assis, eles eram da mesma família, mas Eles são a síntese. Tudo é duplo, masculino e feminino. Eles são a síntese. Eles juntos são a síntese. É um ser só, que se manifesta separadamente. Tá bom, entendeu. Nós temos uma contraparte verdadeira. Isso numa outra live a gente fala. Tá. Mas o que é importante a gente gravar, quem estiver ouvindo, é que nós não perdemos a nossa individualidade. Nós formamos todos maiores. Porque se perdêssemos a nossa individualidade, a experiência teria sido perdida. Não é. Nada é perdido. Não é perdido. Nada no universo é perdido. Quase nada se cria, tudo se transforma. Esse conhecimento que o Lavoisier disse, sim, já era um dos conhecimentos do Antigo Egito. Que séculos mais tarde, um cientista francês trouxe e botou por escrito, digamos assim. Mas já sabia-se disso. Esses filósofos, esses iluminados que estiveram na França, naquele período de 300 anos atrás, muitos estão também atuando até hoje, não é isso, Ademar? Nesse momento de transição planetária, todos os mestres estão se desdobrando junto aos seus filhos para efetivar a transição. Amém. Então, Ademar, eu só tenho a agradecer. Eu quero saber qual é o dia que você vai poder voltar. Não, vem. A gente marca um outro dia, porque o assunto... Pessoal, esse assunto ele é inédito. Isso nunca havia chegado da forma que eu tentei expressar, porque foi o mestre que trouxe, e ele disse, esses assuntos são inéditos para a humanidade, mas chegou agora a hora de abrir, de nos reconectarmos, efetivamente. Começarmos a perceber que pertencemos a algo maior. O programa já está elaborado, já está feito, o momento é a transição. Então... Essa é que é a complicação, o complicador é a transição. E vamos em frente, tentando levar da melhor maneira possível, com alegria e tudo, sem depressão, baixo astral e pessimismo. Vamos à frente, que isso é que vai elevar e vai facilitar a transição que a Terra vai passar. Tudo evolui, nada como tem que manter, não vai continuar com os mesmos conceitos. Não, vamos juntos. Muito obrigada, Ademar. Tá bom, Ana. Agradeço aí a oportunidade de falar no seu canal aí, que está uma boa audiência, isso é bom que a gente vende. Os papiros sagrados de Hermes, Ana, eu pedi que você mostrasse novamente. Estou aqui com o livro. Esse conhecimento não é meu, eu só recebi a missão. Sim, quem quiser transmitir. Pode. Tem a nossa página do Facebook, a Filosofia Hermética, tem o Olho de Horus, @Filosofia Hermética 2017, e tem o nosso site www.filosofiahermética.com.br. Vou deixar escrito. Por favor, acessem. E tenham dúvida. Se a Ana está escrito e tal. Dúvida é quem está pensando. Se não está em dúvida, não está pensando. Vai, levanta o dedo, manda mensagem para o Ademar. O Ademar vai responder. Eu vou responder. Quer dizer, eu provavelmente não vou responder. Eu vou pedir ajuda para o Ademar para a gente responder. E o Ademar vai voltar aqui. A gente pode um dia até fazer. À medida que as pessoas forem se engajando nessa... Só dúvida. Fazer uma live e fazer para dúvidas. Quem sabe, né? Em breve. Só perguntas e respostas. Que eu puder ajudar,
e esclarecer, fica à disposição. Vamos. Tá bom, Ana. Muito obrigada. Muito grato aí. Por você. Mais uma oportunidade aí. Muito obrigado, canal. Tá certo. Um beijo grande. Forte abraço, hein? Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E sigam o Ademar.